Como vender mentorias para públicos diferentes? Tiago, eu sou terapeuta. Será que eu treino outros terapeutas, vendo a minha mentoria falando sobre como se tornar um terapeuta, como atender melhor? Ou, por exemplo, eu vendo direto para o cliente final as minhas terapias. Eu vou lá e ofereço tratamento para as pessoas num formato de mentoria. Tem como eu criar um Instagram para vender para públicos diferentes? Essa é uma pergunta frequente nas minhas redes sociais, no meu direct. E é por isso que eu resolvi gravar o vídeo de hoje. Eu vou te mostrar aqui como vender mentorias para públicos diferentes. Este é só um dos exemplos que eu dei que podem estar passando aí pela sua cabeça. Será que eu vendo para pessoas mais iniciantes no tema ou para pessoas mais avançadas? Sou mentor de inglês. Será que tem como ao mesmo tempo eu treinar a galera que está querendo mais fluência e aquele que está começando do zero? Tem sim, e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Nem que pra isso eu tenha que te dar aquela velha e boa chinelada do fera. Entenda o seguinte, existe um conceito muito importante que entra na sua cabeça, que é o conceito de mix de produtos. Como assim, Thiago? É muito importante você entender que é muito difícil você criar um produto que sirva para tudo e para todos ao mesmo tempo. É muito mais inteligente você criar soluções diferentes para pessoas diferentes. Muita gente quebra a cabeça e fica desesperado pensando em persona, avatar, quem é o seu cliente ideal, o seu cliente perfeito. Não que isso não seja importante, mas o que acontece na maioria dos casos é que não existe um cliente perfeito só. Existem 2, existem 3, existem 4. Você tem conhecimentos e experiências que podem ajudar pessoas que estão em níveis diferentes, em áreas diferentes. E quando você cria um mix de produtos, você começa a resolver essa situação. Vem comigo aqui no mapa que eu quero te mostrar essa ideia. O que acontece na maioria dos casos é o seguinte: a maioria das pessoas fica tentando vender um único produto para um único tipo de pessoa. É muito mais inteligente você criar um mix de produtos que te permite, de uma vez por todas, trabalhar o quê? Com produtos específicos para necessidades diferentes. As necessidades, por exemplo, de quem quer aprender inglês do zero são diferentes das necessidades de quem quer ser fluente em inglês. Consegue perceber isso? Uma coisa é o treinamento, é o compartilhamento de conhecimento que você tem que dar para uma pessoa que está aprendendo inglês do zero. Outra coisa é o nível de entrega que você tem que fazer para quem já é fluente em inglês. Então o que acontece é que muitas vezes, se você faz só uma mentoria de inglês e tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. Então é muito importante você ter uma mentoria para este público e uma outra mentoria para esse público. O mesmo exemplo, posso pensar aqui, como eu já citei, nos terapeutas. O terapeuta pode vender para outro terapeuta os seus processos de atendimento. Ou, por exemplo, o terapeuta pode vender para o cliente final os seus processos de atendimento. Consegue perceber que são produtos diferentes para necessidades diferentes? Então, quando você tem produtos diferentes para necessidades diferentes, você consegue ter mais e mais resultados com menos esforço. Porque você consegue distribuir a sua energia e atender os clientes de uma maneira mais personalizadas. O jeito certo de vender mentorias para públicos diferentes é criando programas diferentes. O teu erro é ter um programa único e tentar vender esse programa para as pessoas que são completamente diferentes. É melhor você quebrar esse seu programa único em vários programas e depois oferecer para esses públicos diferentes esses vários programas. Mas aqui existe um ponto de atenção. Ponto de atenção. Você pode e deve, vou até colocar aqui, ó, ter produtos diferentes, mas venda um de cada vez.
Cuidado para não confundir a sua audiência, principalmente quando seus produtos são diferentes. Se você está vendendo para a mesma audiência, você pode até vender várias coisas ao mesmo tempo. Agora, se você está trabalhando com audiências diferentes, você precisa ter um momento um foco em uma, depois um momento foco na outra. Aí volta para uma, volta para outra. Para que você consiga completar uma campanha do começo ao fim. Porque muitas vezes você atrai as pessoas de um determinado interesse. E aí, na hora que essas pessoas estão chegando no seu perfil, você começa a falar de outra coisa. Não, você tem que começar e ir até a estratégia até o final, para depois lançar outro produto, atrair um outro público, trazer essa galera. Então você precisa ter campanhas do começo ao fim de um produto para depois ter campanhas do começo ao fim de outro produto. É bem complicado ajustar essas coisas quando você não tem experiência. É por isso que eu quero te dizer que sim, é possível vender mentorias diferentes para públicos diferentes, mas eu não recomendo de forma alguma que você faça isso sem um acompanhamento de quem já faz isso há muito e muito tempo. Não sei se você conhece a minha trajetória, mas além de mentor dos mentores, de vender meu conhecimento online, eu tenho empresas diferentes, negócios diferentes, tenho negócios que reflorestam a Amazônia, negócios que trabalham em planejamento sucessório, eu sou empreendedor serial que tem empresas em diferentes áreas e estou acostumado a lidar com públicos diferentes, negócios diferentes, pessoas diferentes. É por isso que eu quero deixar aqui o convite para você clicar aqui, ó, abaixo desse vídeo e marcar uma sessão experimental dos meus programas de mentoria. Entendendo qual é o teu momento, eu vou conseguir te ajudar de uma maneira mais personalizada a estruturar todos esses processos que são possíveis para que você consiga vender a sua mentoria para públicos diferentes. A gente se vê em breve.